coisas tremendas que o Senhor deseja fazer aqui essa noite. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, fique atento, não se distraia, não deixe que nada tire a sua mente daqui. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. O conhecimento de Deus só vem quando nós nos aquietamos. Quantas coisas acontecem, quantas coisas durante esse momento da palavra, por menores que sejam, às vezes nos distraem. E a gente precisa ficar atento, porque uma única palavra vinda de Deus pode mudar o curso da nossa história. Nós temos por tanto tempo buscado ao Senhor e tentado ouvir uma palavra que realmente mude a nossa vida, e Deus não está deixando de falar, porque às vezes nós estamos tão distraídos e tão inquietos e tão ansiosos que nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Lembra o que Jesus falou sobre inquietação lá em Mateus capítulo 6? Ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos dizendo, ou falando, ou perguntando, questionando: o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. A ansiedade vem quando nós falamos, quando nós damos voz às nossas circunstâncias. Mas nós somos da fé, amém? Amém. Nós não andamos por aquilo que vemos ou por aquilo que sentimos, andamos por aquilo que cremos. Amém. Nós cremos na palavra. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira vez que eu estive aqui ministrando, em que o pastor Marcelo e a pastora Elisângela me convidaram para ministrar, eu falei sobre como receber a palavra de Deus. E eu tenho certeza que nós começamos a mudar a nossa maneira de ver e de receber a palavra de Deus. Mas tem alguns versículos que eu quero ler com vocês esta noite. E tão importante quanto receber a palavra de Deus é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Mateus capítulo 22, versículo 29. Não fique chateado comigo se eu abrir várias vezes a Bíblia e pedir para você ler comigo. Nós vamos ler a Bíblia essa noite. Diga amém. Amém. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Diga Escrituras, diga o poder de Deus, diga a palavra e o Espírito. Jesus disse a mesma coisa, não precisa abrir, em Marcos capítulo 12, versículo 24. Ele disse: Jesus responderam, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós já aprendemos como receber o Espírito da palavra. Amém? Amém. Nós já sabemos qual a nossa postura, qual a nossa atitude correta para recebermos a palavra. Mas quando nós não conhecemos nem as Escrituras, nem o poder de Deus, quando nós não conhecemos nem a palavra, nem o Espírito, nós erramos. Essa foi uma conversa que Jesus teve com os religiosos da época dele, mas é uma verdade absoluta. Todo erro que nós temos cometido ao longo da nossa vida é fruto de falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus que opera em nós. A Bíblia diz que Deus faz por mim e por você infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus está em nós. O poder de Deus disponível para mudar a minha história está dentro de mim. O poder de Deus disponível para mudar a sua vida, a sua história, está dentro de
você. É por isso que Jesus disse que se alguém crer nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Há muito poder de Deus disponível aqui essa noite. Não pense que quando nós adoramos e sentimos a manifestação da presença de Deus, é que há algum poder externo vindo sobre esse lugar. Não! É porque quando nós abrimos o nosso coração para amar ao Senhor, os rios de água viva que estão dentro do meu coração começam a jorrar, e os rios de água viva que estão dentro do seu coração começam a jorrar também, e há uma grande inundação da presença de Deus, porque as fontes estão aqui, é do nosso interior. Tem uma passagem no Antigo Testamento, eu quero ler com vocês, no Salmo 46. Presbítero Wagner, em nome de Jesus, me faça um sinal quando estiver chegando o final do meu tempo. Salmo 46, abra lá por favor. Aleluia. Não fica lá. Não fica lá. Diga aleluia, por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo e com fogo? Quem não fala em línguas aqui? Levanta aqui, por favor. Quem quer sair daqui hoje cheio do Espírito Santo falando em outras línguas? Aleluia. Se você quiser e você crer, hoje você vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu não estou te prometendo isso. A palavra está prometendo. Você só sai daqui sem falar em outras línguas hoje, se você quiser. Se você não quiser, você vai sair daqui pulando, dançando no Espírito e falando em língua estranha. Salmo 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aleluia. Portanto, não temeremos. Diga, eu não temerei. Não temerei. Veja só o restinho do versículo 2. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio. Diga, há um rio. Há um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sempre que eu li esse texto, eu imaginava um lugar que eu ia estar depois que eu morresse, onde estaria um trono lindo e um rio saindo daquele trono. Só que eu tentava entender o que isso tinha a ver com o que eu estava lendo aqui. Parece que é um versículo totalmente fora do contexto. Por que esse rio está aqui? O salmista está falando sobre problemas que vão acontecer, problemas que podem acontecer, e de repente fala de um rio que alegra a cidade de Deus. O salmista está nos ensinando pelo Espírito Santo a viver uma vida com a alegria do Espírito Santo, ainda que os problemas venham, ainda que as coisas não deem certo, ainda que as coisas demorem mais a acontecer do que a gente imaginava, ainda que as coisas não sejam do jeitinho que me disseram que ia ser, ainda que há um rio que alegra a cidade de Deus. Sabe, quando veio a revelação do Novo Testamento, nós aprendemos que esse rio, ele não vem de lá, ele sai daqui. Nós somos a cidade de Deus, nós somos a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Este rio que alegra a cidade de Deus, ele está dentro de nós. É do nosso interior que fluem esses rios de água viva, e a gente precisa aprender a viver essa
nessa vida que ainda que as coisas não deem certo, ainda que tudo ao nosso redor diga que nós não vamos chegar onde Deus prometeu que nós iríamos chegar, ainda que as coisas aparentemente estejam todas dando errado, ainda assim nós continuaremos nos alegrando no Senhor, porque há um rio dentro de nós. A Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito. Quando nós entendemos isso, nós vamos sempre, em momentos difíceis, olhar para o único lugar onde nós podemos olhar e ter esperança, para o trono de Deus, que está dentro de nós, para aquele poder que a Bíblia diz que está dentro de nós e que faz por nós infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Se a gente quer que Deus faça o infinitamente mais que Ele prometeu, nós precisamos entender que esse poder, para que se cumpra essa promessa, está dentro de nós. Mas como é que se libera esse poder? Como é que se libera esse rio? Como é que se ativa? Como é que se dá um start? Como é que a gente consegue romper para usufruir desse rio? Diga em nome de Jesus, pela fé. Pela fé. Diga pela fé. Pela fé. O único jeito de nós liberarmos esse rio é pela fé. Porque se nós crermos em Jesus, como diz as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. Esse rio que alegra a cidade de Deus, esse rio que alegra a morada do Altíssimo, esse rio que está dentro de nós só pode ser liberado se nós crermos em Jesus, como diz as Escrituras. Não crermos em Jesus como alguém testemunhou, como testemunho da irmãzinha, como alguém me disse que era. Não! É crer como diz as Escrituras. Se a Bíblia diz, nós cremos e ponto final. A base da nossa fé é a palavra de Deus. A base da nossa fé não é a experiência de ninguém. Louvado seja Deus pelas experiências sobrenaturais que alguém teve, mas o meu Deus habita em mim. E nós podemos ter as nossas experiências com Ele. Ele quer nos dar aquilo que é infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. O problema é que muitas vezes nós estamos procurando no lugar errado. Nós estamos caçando Deus, buscando Deus nos lugares mais distantes, onde dizem que Ele está, mas a palavra diz que Ele está em nós. Aleluia. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Aleluia. Ele não está longe. Ele não está longe. Não busque um Deus distante. Encontre o Deus que habita em você. Jesus disse para uma igreja que é como a igreja dos nossos dias: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele está aqui todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: nunca te deixarei, jamais vos abandonarei. A palavra diz: aqueles que se achegam a mim, eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus, morada do Altíssimo. Ele habita em nós. O Cristo, que é a esperança da glória, habita em nós. Aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais subiu ao coração do homem, Deus nos revelou pelo Espírito Santo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a grande diferença em toda a história do relacionamento de Deus com o homem. Hoje, por isso, nós
nós. A presença de Deus não está mais restrita, fechada. Não é uma minoria que tem acesso a essa presença. Nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito. Nós precisamos viver uma vida de um relacionamento genuíno com o Espírito Santo que habita em nós. Eu amo o Espírito Santo. E nós conhecemos tão pouco o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios. Senão eu vou atrapalhar a mensagem, vou começar a rir, porque a gente está falando desse hino que alegra, da alegria do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus amigos. Há um óleo de alegria disponível. Há uma alegria disponível para nós. Amém? É tempo de voltar a sorrir. É tempo de deixar que a alegria do Senhor no seu coração aformoseie o seu rosto. Efésios capítulo 5. A gente vai para o Novo Testamento agora ver um pouco desse equilíbrio entre a palavra e o Espírito. Eu quero correr um pouco para a gente poder ministrar sobre a sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo. Porque é uma promessa para nós hoje. O Espírito já foi derramado. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deixa sua Bíblia aberta e olhe um pouquinho para cá. A Bíblia diz que nós devemos nos despertar. Se nós estamos vivendo, se nós estivéssemos vivendo uma vida alheia à vontade de Deus, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo estando vivos, tendo a vida de Deus, se nós estamos vivendo como se nós não fôssemos filhos de Deus, mesmo sendo filhos de Deus, nós estaríamos dormindo no meio dos mortos. Uma pessoa morta espiritualmente é uma pessoa que não tem Jesus, é uma pessoa que não entregou a vida a Jesus. Ela não tem a vida de Deus no seu coração. Ela não tem a vida espiritual ainda. Mas se nós mesmo, tendo a vida de Deus dentro de nós, não andarmos de modo digno, não vivermos uma vida como filho de Deus, nós vamos estar dormindo no meio dos mortos. Mas é possível sair desse lugar. Só que Deus não vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Por isso Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo: desperta, você que dorme. Desperte-se você mesmo. E levante-se você mesmo. Algumas coisas não têm acontecido muitas vezes na nossa vida porque nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa. E Deus está esperando que nós façamos. Eu estou esperando por Deus, Deus está esperando por mim. Porque não é responsabilidade dele, é responsabilidade minha. Deus não vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Quem tem que despertar sou eu. Quem tem que se levantar sou eu. Agora quem esclarece, quem ilumina, quem dá o conhecimento, quem revela é Deus. A parte dele vai ser feita, mas não será feita até que eu desperte, até que eu me levante. Esta palavra, esta noite, é uma palavra para que você desperte. É uma palavra para que você se levante. É possível se levantar. Não diga que é impossível, não diga que é difícil, porque é possível. Há poder disponível dentro de você para você se levantar. O pecado, segundo a Bíblia, ele não tem mais domínio sobre nós. O diabo já foi vencido e exposto à vergonha pública
Ele não pode mais nos deter nos mortos. Se nós quisermos e crermos, nós podemos despertar e nos levantar. E se tão somente nós despertarmos e nos levantarmos, Cristo nos esclarecerá, nos iluminará. Glória, Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória, Pai. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Ande como um sábio. Não ande como um nécio. Não ande como alguém que não tem conhecimento. Ande como um sábio. Não é só despertar e se levantar, mas despertar, se levantar, ser esclarecido com Jesus e começar a andar como um sábio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, não precisa abrir. Se você jogar aqui em 1 Coríntios 1, 30, você vai ler. Diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é a sabedoria de Deus. Se você e eu quisermos andar como sábios, nós temos que nos encher de Jesus. Diga: Jesus é a palavra. Se nós quisermos nos encher de Jesus, nos encher da sabedoria de Deus, nós temos que nos encher da palavra. Aleluia. A Bíblia diz que nós não devemos mais andar como nécios, mas devemos andar como sábios, nos enchendo da palavra, porque Jesus é a palavra, e Deus fez de Jesus sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Vamos lá, a gente vai conseguir. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que administrar o nosso tempo. Nós temos que arrumar tempo. Nós temos que priorizar o reino de Deus. Nós temos que priorizar Deus na nossa vida. Nós temos que priorizar Jesus na nossa vida. Nós temos que priorizar a palavra na nossa vida. Nós temos que priorizar o Espírito Santo na nossa vida. Tem que ser prioridade para nós, gente. A Bíblia diz que nós temos que buscar, lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Nós devemos dar o primeiro lugar para aquilo que é de fato o primeiro na nossa vida, o mais importante na nossa vida. O reino de Deus. Só eu e você podemos arrumar tempo na nossa vida para Deus. Só eu e você podemos arrumar tempo na nossa vida para a palavra. Não adianta orar: Deus, me dá tempo, Senhor, arruma um tempo para nós. Ele vai dizer: você está doido, Márcio? Se eu estou mandando você arrumar tempo, por que você está me pedindo para arrumar tempo? Ou é para eu arrumar tempo ou para Deus arrumar tempo? Ele disse: arruma tempo você. A gente precisa arrumar tempo, gente. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. E eu estou diante de uma plateia, eu estou diante de filhos e filhas de Deus que deixaram tudo para estar aqui essa noite, para receber a palavra, para adorar o Senhor. Você está priorizando o reino. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que priorizar o reino de Deus. 1 Coríntios 4:20, joga aí, 1 Coríntios 4:20, diz assim: porque o reino de Deus, diga: o reino de Deus. 1
1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Buscar o reino de Deus, remir o tempo, administrar o tempo, arrumar tempo para priorizar o reino, é viver uma vida cheia do poder de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós temos que viver uma vida de poder, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de autoridade. Aleluia. Uma vida desfrutando do poder de Deus e liberando o poder de Deus. Porque o reino de Deus é o poder de Deus. Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de poder. Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia do poder de Deus. Aleluia. Nós não podemos, em nome do conhecimento, e eu preciso dizer isso para você, Deus tem nos dado um privilégio, nós como CCF, de recebermos uma palavra de excelência. Eu já rodei muito, já preguei em muitos lugares e já ouvi pregações em muitos lugares. Nós temos uma palavra de excelência. Nós temos uma palavra, uma doutrina, um ensino que pessoas em vários lugares do Brasil estão pagando muito caro para receber. Nós temos recebido de graça, o que de graça nos foi dado. Nós temos uma palavra de excelência. Nós temos tido um conhecimento revelado acima da média. Mas em nome do conhecimento, nós não podemos anular o poder de Deus. Nós não podemos viver uma vida cheia da palavra e alheia ao Espírito Santo. Nós não podemos viver uma vida soberbos, porque conhecemos mais do que outros, sem desfrutar desse poder de Deus. Nós temos que viver uma vida cheios da palavra e cheios do Espírito Santo, cheios das Escrituras e cheios do poder de Deus, desse poder que está disponível. E que na igreja primitiva era prioridade. As pessoas recebiam a Jesus e elas não iam para uma classe aprender a palavra. Elas recebiam a imposição de mãos para serem cheias do Espírito Santo, para receber o poder de Deus. Versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ser insensato é não ter senso ou razão. Segundo Aurélio, segundo eu, ser insensato é ser demente. Diga, eu não sou demente. Aurélio diz que ser insensato é ser desfocado. Nunca tinha ouvido essa palavra? Desfocado. Diga, eu não sou desfocado. A Bíblia diz que nós não devemos ser insensatos. Isso quer dizer que é uma opção minha ser ou não insensato. Que eu posso decidir, eu não quero ser insensato. Eu não quero ser um demente, alguém sem senso. Eu quero ser sensato. Eu decido ser sensato, mas ter a sensatez da palavra. Aleluia. Não a sensatez da religião, que me torna uma pessoa fria, cética, crítica e sem poder, mas ter a sensatez da palavra de Deus. Amém? Amém. Não devemos ser insensatos, mas devemos compreender, procurar compreender qual a vontade do Senhor. Romanos 12:2 diz assim: e não sejam conformados com este mundo, com este século,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, renovar o nosso entendimento com a palavra de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não ser insensato é renovar o entendimento, é parar de pensar, de raciocinar como o mundo pensa e raciocina, é começar a pensar como a palavra de Deus diz. Eu não sou como os meus pais dizem que eu sou. Eu não sou como os meus amigos dizem que eu sou. Eu não sou como a minha sogra diz que eu sou. Desculpa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso é mudar o entendimento. Eu não me vejo mais como as pessoas me veem. Eu não me vejo nem mais como eu mesmo me via. Eu me vejo como a palavra diz que Deus me vê. Deus me vê como herdeiro dele, como co-herdeiro de Cristo Jesus, como filho de Deus, como a justiça de Deus, como um rei e um sacerdote, como vencedor e mais do que vencedor. A minha mente diz que eu sou um fracassado, mas a palavra diz que eu sou vencedor e mais do que vencedor. Eu decido não ficar com o que a minha mente diz e ficar com o que a palavra diz. Eu me submeto à palavra de Deus. Eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se a Bíblia diz é verdade, ponto final, eu não vou questionar a Bíblia. Aleluia. Vou voltar aquele pouquinho. Aleluia. Deixa eu terminar, vamos pular algumas coisas aqui, vamos avançar para a gente orar. Versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga, enchei-vos do Espírito. No original há uma palavra grega que dá o entendimento de um enchimento contínuo, continuado. Encha-se constantemente do Espírito Santo. Quando você estiver passando por dificuldades, não se embriague com vinho, não se embriague com televisão, não se embriague com conversas fúteis que não vão te levar a lugar nenhum. Se encha do Espírito constantemente. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Como é que eu me encho do Espírito? Está aqui na palavra. Falando, diga falando. Falando entre vós. Falando entre vós. Nós nos enchemos do Espírito. Falando. Assim como Jesus disse em Mateus 6, que nós nos enchemos de ansiedade. Falando. Quando nós começamos a amar ao Senhor e a falar entre nós com salmos, que são palavras de amor inspiradas pelo Espírito Santo, e são palavras que brotam do fundo do nosso coração. Quando nós começamos a cantar cânticos espirituais que brotam do nosso coração, isso é entre nós. Por isso a importância de estarmos congregados. Nós podemos ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo sozinhos na nossa casa, mas nós não podemos deixar de congregar. Porque quando tudo vai mal e nós estamos juntos, se um começa a amar ao Senhor, logo eu sou incentivado, motivado a expressar o meu amor. E eu me
me enche do Espírito Santo. Falando. Pastor, já tem tanto tempo que eu não falo em outras línguas. Se você começar a falar, haverá um transbordar dentro de você. Mas tudo no reino de Deus começa pela fé. Eu nem senti nada. Eu nem começar a falar. Quando eu começo a amar ao Senhor, quando eu começo a cantar meio que desafinado, não sei se vocês repararam, eu desafino até falando, quanto mais cantando. Mas sabe, que ainda assim, não como um ministério, mas Deus recebe as minhas canções, não como um ministério, porque o nosso ministério deve ser feito com excelência, seja ele qual for, mas o meu relacionamento com Deus, aí sim se encaixa. O que vale é o coração. Então eu quero pedir que você fique de pé. Aleluia. Aquela ideia, Anderson, chega lá, vai, por favor. Quem não é batizado com o Espírito Santo com fogo, vem à frente para ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver quem é o primeiro corajoso ou corajosa. Venha corajosa. Ser cheio do Espírito Santo.